Saber se expressar com clareza muda completamente a forma como você é visto e respeitado no dia a dia. O seu sucesso não é determinado pelo quanto você sabe, e sim pela capacidade de comunicar o que você sabe. Você já saiu de uma conversa pensando: nossa, eu sabia a resposta, mas na hora simplesmente travei. E o pior é que algumas horas depois, a frase perfeita aparece na sua cabeça. E isso faz muita gente acreditar que é tímida, menos inteligente ou que não adianta nem tentar melhorar. Só que na maioria das vezes o problema não é a falta de assunto, é o excesso de julgamento que toma conta da sua mente no exato momento em que você tenta falar. Enquanto a outra pessoa está apenas conversando, você está monitorando a própria voz, escolhendo as palavras e tentando não parecer estranho ou ser criticado. E hoje eu vou te mostrar o que realmente faz algumas pessoas parecerem tão seguras ao falar e como você pode aprender a se expressar 10 vezes melhor, com mais clareza, presença e confiança, sem decorar frases prontas e sem virar outra pessoa. Quando alguém te faz uma pergunta de surpresa, o cérebro não entra no modo comunicação, ele entra em modo sobrevivência. Você começa a falar sem parar para tentar compensar o nervosismo. Em segundos, surgem pensamentos como: e se eu falar besteira? E se acharem que eu não sei? E se eu parecer incompetente? E aí, acontece uma coisa curiosa. Quanto mais você tenta controlar a própria imagem, menos natural fica a sua fala. A maioria das pessoas trava não porque não tem o que dizer, mas porque tenta dizer tudo de forma perfeita. Dale Carnegie, o escritor do livro Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, percebeu algo que continua verdadeiro quase um século depois. As pessoas não se conectam com quem está tentando impressionar, elas se conectam com quem está genuinamente interessado em ajudar. Então, quando a pressão bater, troca a pergunta o que vão pensar de mim? Por qual é a ideia mais útil que eu posso entregar agora? Quando o foco sai do seu ego e vai para a utilidade da mensagem em si, a ansiedade diminui de forma natural. A coragem não aparece antes de você agir. A ação antecede o sentimento. Ao agir com a intenção verdadeira de ajudar a pessoa à sua frente, a segurança te encontra no caminho. Agora, você pode estar se perguntando: tudo bem, minha ansiedade diminuiu, mas o que eu faço se a minha mente der um branco na hora de falar em público, por exemplo? Tentar memorizar frases prontas, palavra por palavra, é uma armadilha perigosa. Se você esquecer um único termo, o raciocínio inteiro desmorona. As pessoas que transmitem autoridade não decoram textos, elas dominam estruturas mentais. Em vez de procurar frases perfeitas no ar, dê ao seu cérebro um caminho simples para percorrer. Um modelo prático de 3 passos resolve isso em qualquer situação. Primeiro passo: por que aquilo importa? Segundo, qual é a ideia principal? Terceiro, o que as pessoas devem levar dessa informação? Se o tema a ser falado por você, por exemplo, for procrastinação, usando essa estrutura, o exemplo ficaria assim. Primeiro, todos nós adiamos algo importante. Segundo, o cérebro busca conforto imediato. Terceiro, comece hoje com apenas 5 minutos. Pronto, fazendo isso, você já tem um caminho para seguir e entregar exatamente o que as pessoas precisam ouvir, além de soar muito mais natural do que um texto todo decorado. Existe uma ilusão muito comum de que falar bem exige um vocabulário rebuscado ou uma velocidade impressionante. Quem tenta parecer inteligente usando termos difíceis acaba apenas erguendo uma barreira entre si e a audiência. Grandes comunicadores fazem exatamente o contrário, eles traduzem ideias complexas para a linguagem do dia a dia. Se você quer explicar uma meta de treino para um amigo, não precisa usar termos técnicos dizendo: você precisa de sobrecarga progressiva, controle calórico e adaptação muscular. É só dizer: faça a musculação, coma direito e treine com constância. Quanto mais direta for a sua mensagem, maior é o impacto na mente de quem escuta. E existe um motivo psicológico para isso. O nosso cérebro está o tempo todo tentando economizar energia. Quando alguém usa frases longas demais ou palavras que exigem esforço para serem entendidas, a atenção começa a diminuir naturalmente. Não porque a pessoa seja menos inteligente, mas porque a mente procura o caminho mais fácil para processar uma informação. É por isso que as ideias mais marcantes da história quase sempre cabem em poucas palavras. Carnegie dizia que a expressão mais simples costuma ser a mais poderosa. Quem realmente entende um assunto consegue explicar até para uma criança. Agora presta atenção em outro detalhe que passa despercebido pela maioria das pessoas: a velocidade da sua fala. Quando estamos nervosos, o cérebro interpreta o silêncio como um perigo. A reação automática é acelerar, emendar uma frase na outra e preencher qualquer espaço vazio com palavras. Como se falar sem parar diminuísse a chance de sermos julgados. Só que acontece exatamente o contrário.
É aqui que entra uma ferramenta que pouca gente usa: o silêncio estratégico. Quando você faz uma pequena pausa antes de responder, você não demonstra insegurança, demonstra controle. A pausa organiza o seu raciocínio, dá tempo para outra pessoa absorver a ideia e transmite a sensação de que você escolhe as palavras com intenção, em vez de simplesmente reagir ao impulso do momento. Pensa nas pessoas que mais prenderam a sua atenção durante uma conversa. Muito provavelmente, elas não eram as que falavam mais rápido, eram as que faziam você querer ouvir a próxima frase. No fim das contas, comunicar bem não é despejar o maior número possível de palavras, é fazer com que cada palavra tenha espaço para ser compreendida. Nada do que a gente falou até aqui funciona se você cometer um erro clássico que destrói qualquer interação. Muitas vezes, a escuta acontece apenas na espera da vez de falar. Enquanto o outro está explicando um ponto, a mente de quem ouve já está elaborando uma tréplica, um conselho não solicitado ou uma história própria para superar o relato do outro. A verdadeira conexão acontece no momento em que você se silencia de verdade para compreender o universo do outro. Se alguém te conta que está passando por um momento estressante no trabalho, segura aquela vontade de dar uma solução imediata. Primeiro, tenta entender melhor a situação dele. Pergunta: o que exatamente mais tá te tirando do sério? Perguntas rasas geram conversas superficiais. Em vez de perguntar: foi bom o seu dia? Experimenta perguntar: qual foi o momento mais interessante do seu dia? Essa pequena mudança força a pessoa a pensar, cria profundidade e faz com que ela se sinta genuinamente valorizada por você. Os detalhes de uma conversa podem ser esquecidos com o tempo, mas a forma como você fez a pessoa se sentir continua. E a sua mensagem não é feita apenas pelos sons que saem da sua boca. O seu corpo também fala o tempo todo. E quando não existe um alinhamento entre as suas palavras e a sua postura, quem escuta sempre vai acreditar naquilo que vê. Dizer que se sente seguro, que está confiante, mas olhando para o chão ou com os ombros encolhidos, gera uma contradição imediata. Mantenha um contato visual tranquilo e garanta que a sua fisionomia esteja de acordo com o tom da sua mensagem. Além disso, o que diferencia um comunicador maduro no momento de tensão é a capacidade de regular as próprias emoções. Em uma discussão, no instante em que a irritação assume o volante, a comunicação consciente morre e começam as reações defensivas. O objetivo de uma conversa madura não é vencer um debate, é preservar a relação enquanto o problema é resolvido. Trocar uma acusação direta como "você nunca me escuta" por uma posição clara como "eu me sinto desrespeitado quando sou interrompido" muda totalmente a dinâmica da conversa. A primeira abordagem gera atrito e barreiras, enquanto a segunda gera entendimento e resolução. Desenvolver a sua comunicação não exige nascer com um talento nato ou se transformar em um personagem perfeito. Trata-se de uma habilidade que você constrói um dia de cada vez, através da prática e da intenção verdadeira de se conectar com alguém. No fim das contas, dominar a comunicação não significa nunca sentir nervosismo. Significa parar de deixar o medo de ser julgado decidir quando a sua voz pode aparecer. Toda vez que você guarda uma ideia importante por medo de falar, uma parte da sua presença fica mais silenciosa. E toda vez que você se permite falar com clareza, mesmo sem perfeição, você ensina ao seu cérebro que não precisa se esconder para ser respeitado. A forma como você se expressa molda a forma como o mundo te percebe. Mas antes disso, ela molda a forma como você percebe a si mesmo. A clareza da sua comunicação dita a força da sua presença. E vice-versa.